Então, boa noite a todos, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início à nossa Amém. reunião de oração. E para estar dando início, gostaria de pedir para o nosso irmão Elias estar fazendo uma breve oração aí de adoração ao nosso Deus, agradecendo por esse projeto. E, posteriormente, eu vou fazer outra oração apresentando os pedidos. Pode ser, irmão Elias? Pode? Por favor, meu irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por estarmos na Sua presença. Queremos te agradecer, Pai, esse projeto que tem abençoado tantos outros irmãos, que o Senhor tem trazido revigoramento para todos que têm participado. E o Senhor continue abençoando, Pai, esse projeto. E que venha abençoar também todos os irmãos que possam, assim, estar sendo fortalecidos pela sua palavra. Que o Senhor venha sempre nos dar força para que possamos nos manter firmes, Pai. Aprendendo cada dia mais da Tua palavra. Que possamos, assim, estar fazendo a Tua vontade. E não só a nossa. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que temos que priorizar a Tua vontade, não a nossa. Muito embora nós, pela imperfeição, pensamos, mas é correto pedir que seja feito a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha nos direcionar para que seja feito tudo que for agradável aos Seus olhos. Abençoe, Pai, sempre os irmãos que estão presentes, os que ainda irão assistir futuramente, que não estão presentes, mas que venham assim assistir posteriormente. Abençoe o irmão que irá conduzir a Tua palavra, a mensagem, que o Senhor esteja abençoando ele para que ele seja um instrumento em Suas mãos, Pai. E que o Senhor venha sempre dar sempre a orientação para que ele possa estar firme, Pai, conduzindo sempre a mensagem. Que o Senhor abençoe o irmão José Chaves, que está à frente do projeto, para que ele possa estar sempre determinado a seguir esse projeto. Tudo que te agradecemos é em o nome santo do Senhor Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe grandemente sua vida. Amém. Vamos agora fazer mais uma oração. Estarei apresentando os pedidos que chegou até nós. Está fazendo essa oração e colocando no altar do nosso Deus. Curve sua cabeça e oremos. Eterno Deus e bom Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida, por este momento, ó Pai, este momento de comunhão aqui, entre irmãos, no qual estamos aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, para estarmos aqui, Senhor, orando a Ti, suplicando a Tua misericórdia, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, porque precisamos de Ti, Senhor. Desde o simples levantar, Senhor, já é um grande milagre para nós, Senhor, acordar com vida. Graças te damos por isso, ó Deus. Muitas das vezes não reconhecemos isto, mas o simples fato de respirar, Senhor, já é um grande milagre, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, ó Deus. E quantas pessoas estão enfermas, Senhor? Falando em respiração, Senhor, tem a irmã do nosso irmão Elias, a Lúcia, Senhor, pode estar com pneumonia. Senhor, seja na vida dela, para que ela venha se recuperar desta enfermidade, Senhor, e o Teu nome possa ser glorificado. Vá ao encontro da nossa irmã Zefa, a qual, depois de um dia cansativo das suas atividades aí na casa, Senhor, tua filha ficou bastante cansada, teve que tomar medicação e está agora descansando.
Senhor, que ela venha ter uma recuperação, Senhor, boa, que o Senhor possa aliviar as dores delas, pois o Senhor sabe a enfermidade que a tua filha tem, Senhor. Seja na vida dela por misericórdia, assim como na vida do nosso irmão Isaías também, qual está fazendo fisioterapia. Ajude o teu filho, ó Pai, seja com ele nesse tratamento, para que possa aliviar as dores, para que seu filho possa ter uma melhor locomoção, para poder estar fazendo suas atividades e também estar indo para a tua casa, Senhor, seja na vida dele, seja na vida de toda a família dele, Senhor, para que possa haver conversão, para que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado nessa família, Deus eterno. Pai amado, também apresento a minha mãe, Senhor, qual vem apresentando muitos sintomas de enjoo, de febre. Senhor, seja na vida dela, o Senhor sabe quantas enfermidades que ela tem, também problemas psicológicos, Senhor. Seja na vida dela, Senhor, seja o médico dos médicos na vida dela, Senhor, por misericórdia. Apresento também o nosso irmão Abel, Senhor, revigora, fortalece a saúde do teu filho, Senhor, para que nenhuma enfermidade venha atrapalhar o teu filho a te servir, Senhor, que ele possa retomar as atividades, também atividades físicas, e que todo esse mal que às vezes é um mal psicológico, um mal mental mesmo, que acaba afetando todo o nosso corpo, Senhor, saia dele, Senhor, por misericórdia, Senhor, que o seu filho possa ter uma vida plena na tua presença, Senhor, sem enfermidade. Deus eterno, apresento cada um, Senhor, cada um desse grupo, desse projeto de oração que está participando, aqueles que irão participar posteriormente. Senhor, abençoa a família de cada um, Senhor, que o lar de cada um que está aqui participando, Senhor, possa ser considerado uma casa de oração, ó Pai, onde o seu nome possa ser engrandecido, onde o seu nome possa ser louvado, Senhor, onde a mãe possa estar ensinando os seus filhos sobre a palavra do Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Apresento a nossa irmã Thalita também, Senhor. Continua ajudando ela, fortalecendo, que ela possa continuar aí congregando, aprendendo cada vez mais e mais, Senhor, da tua palavra. Abençoa as suas filhas, Senhor. O Senhor sabe do que elas precisam, Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece a Thalita para que ela possa guiar essas duas pequenas no teu caminho, Senhor eterno. Também tem um pedido da nossa irmã Eliane, qual apresentou sua colega de trabalho, Elaine, a qual está fazendo um tratamento para poder ter filhos, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, conceda esse desejo a essa mulher, Senhor. Amém. Glória a Deus eterno. Todos esses pedidos, Senhor, eu entrego no teu altar, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, na vida de cada um, e que possamos, Senhor, que possamos aceitar, compreender, Senhor, que a tua vontade é muito infinitamente melhor do que a nossa, Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que reina eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Passar a palavra agora do nosso irmão Abel. Está contigo, meu irmão. Amém. Paz do Senhor para quem está aí. Eu cumprimentei algum pessoal que estava no comecinho, mas chegou mais bastante gente, então boa noite, a paz do Senhor. Hoje a gente vai fazer a leitura de João capítulo 5, terminando o capítulo 5, né, do 31 ao 47. Eu vou tentar ser breve nessa nossa leitura e tentar explicar também de um jeito que não fique muito maçante. Então eu trouxe algumas coisas legais aqui para a gente meditar. Antes da gente fazer a leitura, a primeira leitura vai ser só dos primeiros dois versos, verso 31 e 32. Mas eu só quero lembrar aos irmãos que, nesse contexto, Jesus tinha acabado de curar um coxo que já fazia 38 anos,
e ele curou no sábado. E Jesus falou que ele curava no sábado porque ele trabalhava até hoje, sendo ele o Filho de Deus. E os judeus acharam ruim, né? Falaram, ele está se fazendo igual a Deus. E é verdade. Então Jesus dá a primeira parte do discurso mostrando como ele era igual a Deus. E agora, nessa segunda parte, ele vai falar sobre testemunho. Então vão ser várias coisas a respeito de testemunho, né? E testemunho é você falar alguma coisa. Vamos fazer a leitura do texto então? João 5,31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Esse texto aqui está falando claramente, ambos os versos falam sobre testemunho, né? Quero lembrar uma das aplicações fáceis que a gente tem dessa palavra, né? Testemunho. Quando acontece um crime, os policiais perguntam: tem testemunhas? Ou seja, tem outras pessoas que vão confirmar aquilo que você está falando, que tiveram, que viram, que conseguem comprovar. Então, a testemunha é uma forma de comprovação. Tanto que, quando se tem fatos, os próprios fatos são as testemunhas, né? Por exemplo, se alguém deu um tiro, fica o buraco lá na parede, aqui o buraco é a própria parede, é a testemunha de que houve um tiro na parede, né? Então, testemunha é uma forma de comprovação. E Jesus está falando que ele mesmo não ia testificar a respeito de si mesmo, porque é muito comum as pessoas falarem de si mesmo, né? No texto fala, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Mas outro testifica a respeito de mim, e ele está falando a respeito de Deus. Para a gente entender bem esse assunto, por que que Jesus não testificou a respeito de si mesmo, eu acho que tem um fato bem engraçado que aconteceu, que muita gente ficou sabendo, talvez vocês já ficaram sabendo também. Apareceu na Globo, no jornal da Globo, né? Acho que no G1 apareceu no site também, o caso de um menino que veio da escola e entregou um bilhete para a mãe. E aí ele entregou, a mãe tirou uma foto e mandou pro jornal. No bilhete estava escrito assim: Senhores pais, amanhã não vai ter aula. E aí estava rabiscado e em cima escrito aula, né? Pô, a criança rabiscou ali, não vai ter aula. Porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. E embaixo ainda estava escrito: É verdade esse bilhete. Esse bilhete era uma folha de caderno arrancada assim, cortada no meio e escrito à mão, com letra de forma ainda, né? E, enfim, aí a mãe achou engraçado e entendeu que foi a criança que escreveu o bilhete, tirou a foto e mandou pro jornal. Falou, olha só o que a minha criança fez. O que tá na cabeça dessa criança, né? Mesmo a criança pequenininha, ela sabia que se ela chegasse para a mãe e falasse, mãe, não vai ter aula amanhã, a mãe ia perguntar: por que que não vai ter aula? Aí ele ia apelar para um feriado, né? Ele, não, vou apelar para o feriado. Só que ele não sabia, no bilhete ele escreveu: pode ser que seja um feriado, né? E ele sabia que a mãe podia não acreditar nele ainda, então ele mentiu, escrevendo lá que foi a tia Paulinha. E aí ele ainda achou que não estava bom o suficiente, no final ele escreveu: é verdade esse bilhete. Ou seja, a gente entende que quando a gente está querendo falar da gente mesmo, a gente não tem prova suficiente. A gente precisa apelar para uma autoridade maior, né? No caso dessa criança, apelou para a autoridade da tia Paulinha, mas a tia Paulinha não tinha escrito aquele bilhete, né? E é isso que Jesus está falando. Olha, se eu ficar falando um monte de coisa de mim mesmo, pessoas que fazem isso normalmente são pessoas que mentem. Como que a gente consegue comprovar o que a gente está falando? Quando a gente tem alguma autoridade no assunto. E Jesus fala: tem outro que dá testemunho de mim. Não sou só eu. É bom a gente lembrar que Jesus, por várias vezes, fala de si mesmo. Só que ele fala de acordo com a vontade de Deus, como a gente viu no verso imediatamente passado, no verso 30, né? Mas aqui ele fala: eu nem preciso disso. Eu não preciso nem falar de mim mesmo. Já tem outro que fala a respeito de mim, que é o testemunho de Deus. E a gente vai ver mais para baixo. Então aqui a gente vê como Jesus fala que uma pessoa que diz a respeito de si mesmo está sujeita a errar, está sujeita a mentir, ou está sujeita a ser um louco, né? Os loucos normalmente fazem isso, né? Ele é o cara todo andrajoso, com roupa mal vestida, vem e chega para você e fala: eu sou
o rei do Brasil. E começa a falar coisas que são absurdas, porque ele está falando de si mesmo. Como você sabe, você precisa de outras autoridades. Então é disso que Jesus começa a falar. Eu não vou falar a respeito de mim mesmo. Então ele passa a citar outros testemunhos, né? Então o próximo testemunho que Jesus vai citar é o de João Batista, que está no verso 30 até o 35. E a gente vai ler João 5, do 33, quer dizer, do 33 até o 35. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano, ou humano testemunho, como está escrito. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Até aqui. É interessante que ali no comecinho, no verso 33, ele fala: vocês mandaram mensageiros para João Batista e ele falou a verdade, ele deu testemunho da verdade, só que Jesus ainda acrescenta mais um pedaço. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Então, até aqui para a gente conseguir entender esse pedaço. O que Jesus está falando? Quando vocês procuraram um homem que falava da verdade, vocês procuraram João e ele falou a verdade. Mas eu não busco o testemunho dos homens, porque Jesus busca o testemunho de Deus. Jesus, ele está esperando qual é a vontade de Deus e não qual é a vontade dos homens. Mas a gente tem costume de fazer isso. É legal que quando Jesus vai conversar com aquele povo, ele tenta entrar, ele tenta conversar nos termos que o povo entende. Então, quando ele vai falar com os judeus acreditavam nos homens. É o que a gente vai ver no decorrer do texto. Então ele fala: vocês não procuraram saber com João Batista? A gente lê esse texto do João Batista no capítulo 1 de João. E os judeus perguntaram sobre João Batista. Ele falou: João Batista falou da verdade. Só que vocês estão fazendo errado. Vocês não podem ficar procurando o testemunho dos homens. Vocês têm que procurar o testemunho de Deus. Mas ainda vocês que procuram o testemunho dos homens apontaram para mim. João Batista falou de mim. Só que vocês não escutaram João Batista. Vocês, como diz aqui a passagem, diz, vocês quiseram se alegrar com a luz dele. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, um outro exemplo, né? Para ficar claro qual é a diferença entre o que ele está falando no verso 35, né? O João Batista era uma luz e vocês quiseram se alegrar com a luz dele, ao invés de se alegrar com a verdade, né? É um pouco estranho esses termos, mas eu vou tentar explicar o que Jesus estava querendo falar aqui. Eu fiz uma anedota, né, de um padeiro. Esse padeiro, ele fazia pães incríveis. Então, ele era muito habilidoso e a cidade inteira gostava dos pães daquele padeiro. Então, ele foi chamado para trabalhar das maiores padarias e aí no final desse primeiro dia que o padeiro estava trabalhando, o chefe veio perguntar para ele e falou: como foram os seus pães hoje? Aí ele falou: foram maravilhosos. Todos queriam provar esse pão que eu fiz. É mesmo? E quanto a gente lucrou hoje? Aí o padeiro falou: ó, hoje a gente não lucrou nada. "Ué, mas por quê? Tá todo mundo procurando. Quantos pães nós fizemos? Nós fizemos centenas de pães. Ele, mas estava todo mundo procurando e a gente tinha um monte. Por que a gente não ganhou dinheiro? A gente não vendeu os pães? Ele falou: tava tão bom que eu comi todos. E aí ninguém comprou e você ficou sem dinheiro, mas os pães estavam excelentes. Eu posso comprovar, porque eu comi todos eles. Mas se você for, qual que é o absurdo nessa historinha, né? Nessa historinha que eu mesmo inventei. O padeiro não tem, se ele quiser comer os pães, ele tem que comprar o pão da padaria, né? O dono da padaria contratou o padeiro para vender pão e não fazer o padeiro comer o próprio pão. Então, isso é um absurdo. O padeiro não vendeu pão, não cumpriu o objetivo pelo qual ele foi contratado. O dono da padaria contrata o padeiro para conseguir vender os pães. Então, se o dono da padaria tem um padeiro como esse,
ele vai ser demitido, porque ele não está cumprindo o seu papel. E é isso que Jesus está falando aqui. Quando João Batista veio falando a respeito da luz, ele era uma lâmpada que ardia e iluminava. Ao invés de vocês usar a luz da maneira correta, vocês usaram a luz da maneira errada. Ao invés de vocês escutar as verdades que João Batista disse, vocês quiseram só ficar junto com João Batista. Mas João Batista estava falando de mim. Se a gente for lembrar do capítulo 1 de João, João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava falando de Jesus. E os judeus aceitavam João Batista, mas não aceitavam Jesus. Então, assim, qual que é a função, então, de João Batista, se não era apontar para Jesus? Do mesmo jeito, qual que é a função do padeiro, se não é vender pão? Se os judeus não aceitavam João Batista, ou a Jesus, mas aceitavam João Batista, eles é um contrassenso, é isso que Jesus está falando. Vocês não podem aceitar o testemunho de João, a pessoa de João, e não aceitar o testemunho. Isso é importante para a gente parar, como naquela época o povo foi capaz de desassociar o que uma pessoa fala com a pessoa em si. Eles aceitavam a pessoa de João, mas não aceitavam as palavras de João. E isso é perigoso, porque é possível que a gente tenha líderes, como os judeus tinham João como um líder, e não aceitar a mensagem desses líderes. Isso é extremamente perigoso. Mas aí Jesus vai falar, né, nesse texto Jesus falou, eu não aceito o testemunho de homens. Aí ele vai falar o testemunho que ele de fato aceita. Então a gente vai ler dos versos 36 até o verso 40, que Jesus vai falar do testemunho de Deus. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui, então, Jesus ele chega no ponto mais alto do seu discurso. Ele começou falando: olha, eu não dou testemunho a respeito de mim. Eu não confio no testemunho de homens. Vocês que confiam, deveriam confiar no de João Batista. Mas o maior testemunho, e é esse ponto que Jesus chega, é o testemunho de Deus. Quando Deus fala a verdade, ele sabe o que é a verdade, e ele é verdadeiro. E por isso ele começa a falar: as obras que ele faz são as obras de Deus. Esse é o testemunho de Deus. Essa é a primeira coisa que Jesus fala no verso 36, quando ele está falando a respeito de Deus. Ou seja, essa cura que Jesus tinha acabado de fazer, a cura do paralítico, era uma obra de Deus. Ou seja, o que Jesus está falando? Vocês estão acreditando nas pessoas que ficam falando um monte de coisa e eu estou dando uma evidência clara de que eu tenho poder e de que Deus é poderoso. E vocês não estão crendo em mim. É uma evidência de esses milagres são uma prova que Deus deu de que a minha palavra é verdadeira e de que as minhas atitudes são verdadeiras. Então a gente vê que uma forma que Deus tem para testificar sua palavra são os milagres. E a vida de Jesus foi repleta desses milagres, né? E isso não está exclusivo só na vida de Jesus. Se a gente for se lembrar do Velho Testamento, o Velho Testamento era cheio de milagres, né? Moisés mandou as 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, então veio uma grande revelação. Depois a gente teve vários outros profetas também que tiveram muitos milagres, mas em Jesus eles aconteceram de uma maneira extraordinária. E é isso que Jesus está falando. As minhas obras testificam a respeito de mim. Só que aí Jesus fala de uma segunda revelação, um segundo testemunho de Deus, que é as Escrituras. Ele fala: vocês deveriam de examinar muito bem as Escrituras, porque elas falam de mim. E vocês acham que vocês têm nela a vida eterna. Jesus está falando que vocês creem nas Escrituras, mas vocês não creem em mim, então tem alguma coisa errada. Porque a própria Escritura fala a meu respeito. Então, hoje em dia, acontece milagres, mas não
com a mesma intensidade que acontecia naquela época de Jesus. Jesus fazia inúmeros milagres. Ele curava pessoas que nem tinham fé, que era o caso desse rapaz, multiplicava pão para muitas pessoas. E por que que hoje em dia não acontece tanto? Um dos primeiros motivos é porque os milagres aconteceram para testificar a Jesus e não nós. Os milagres aconteceram naquela época e pararam de acontecer hoje porque Jesus precisava ter o testemunho de Deus, mas eu não. Eu posso ser falho. Os pastores podem falhar em apontar Jesus Cristo, mas Jesus não falhou. Moisés não falhou em apontar Jesus Cristo. A Bíblia, ela aponta para Deus. Por isso que hoje em dia os milagres são tão menores, em menor intensidade do que a gente tinha na época da Bíblia, porque Jesus teve o testemunho de Deus. Nós precisamos dos testemunhos de Jesus. E neles a gente pode confiar. A gente tem na Bíblia. Mas a gente ainda tem a própria ciência que nos aponta dos milagres que aconteceram. Como eu citei, teve um dos versos passados que a gente leu que não estava nos textos originais. Os textos que a gente vai encontrando na Bíblia, a gente vê que aquele pedacinho do texto da cura do paralítico não estava no original. Muitas pessoas podem falar, olha só, tá vendo? Isso aí mostra que a Bíblia teve falhas. Mas é esse mesmo método científico de encontrar novos manuscritos que tem mostrado que a Bíblia preveu acontecimentos futuros. Então, é a própria ciência e o estudo científico dos manuscritos que mostram que textos muito antigos previam acontecimentos futuros. A ciência também mostra como a Bíblia é verdadeira. Então, a gente pode pegar vários argumentos para ver como a Bíblia é verdadeira e a gente pode usar a própria Bíblia a nosso favor, porque ela testifica a respeito de Jesus. E eu quero lembrar alguns textos para os irmãos, então, para a gente finalizar. E ele está no livro de Apocalipse 16, no verso 13 até o 14. Esse texto fala a respeito de milagres em um outro contexto. Um milagre que não é feito por Deus. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos. Então aqui claramente são falsos profetas. Em Apocalipse, né, tá falando dos últimos dias, espíritos imundos semelhantes a rãs. Então são falsos profetas, não são verdadeiros profetas, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que esse texto aqui está falando é que existem milagres que não vêm de Deus, são do falso profeta, são de espíritos dos demônios e eles operam sinais, eles operam milagres. Então, existem milagres que vão atestar o poder, mas não são o poder de Deus. Aí você pode até perguntar, como que eu vou diferenciar? Qual que é o milagre que vem de Deus e qual que não é? Então a gente tem o texto de Deuteronômio que nos diz, Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, 18. Diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a vocês, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse é um dos textos que Moisés está falando a respeito de Jesus, que a gente citou. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras e aquele que falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, ele está falando, é desse texto aqui, um dos que Jesus está citando para os judeus. Moisés falou a meu respeito, vocês deveriam de me ouvir. E aí vem então no próximo verso como saber que um profeta é verdadeiro. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. E no 21, se discernes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor lhe falou? Ou seja, é uma pergunta, como que eu vou saber se o profeta é verdadeiro ou falso? Aí ele continua, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então são dois parâmetros que esse texto nos estipula. O primeiro,
não pode apontar para outros deuses, deve apontar sempre para Deus. E o segundo, quando o milagre não acontecer. Então, esses são os dois únicos padrões que a gente pode usar para identificar qualquer profecia. Então, isso eu só quis trazer esses textos para ficar claro como Jesus está falando dos testemunhos. A gente tem que aceitar o testemunho de Deus para a gente ser caminhado para a verdade, para a gente ter a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus falou que ele vai falar mais para frente na realidade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele falou para a mulher samaritana que ele da água que faz jorrar para fontes, faz jorrar para a vida eterna. Ele é a vida. Se qualquer pregação não aponta para Cristo, a pregação não está correta. E se algum milagre acontece que não aponta para Deus, a pregação não está correta. Ou se alguém prediz um milagre e não acontece, essa pessoa também não está correta. Por isso a gente fica com a escritura. Os milagres são atestados até hoje, o sepulcro está aberto até hoje, a destruição do templo de Jerusalém, as grandes perseguições que vieram depois, todas profetizadas em textos que a gente sabe que vieram antes e a gente sabe o que aconteceu depois. A gente consegue atestar até cientificamente as provas que a escritura nos dá a respeito das coisas que aconteceram. E por isso a gente não pode se enganar. Nós devemos crer no testemunho de Deus, nas Escrituras, porque elas foram comprovadas por Deus com seus milagres. Era isso que eu queria trazer dessas passagens e eu acredito que seja isso que Jesus queira falar para nós. A gente tem que crer em Cristo por causa da palavra dele e do testemunho de Deus, não por causa de homens. Nem a gente tem que se alegrar com homens, como foi o erro do padeiro, de errar o objetivo. A gente tem que procurar o testemunho de Deus, porque Deus é verdadeiro. Amém? Eu acredito que até aqui esteja bom. Os irmãos não vão precisar me ouvir mais das próximas vezes, né? Na próxima semana, acho que o José vai trazer a palavra. E assim que o José quiser, eu vou estar disposto também para vir falar mais vezes aqui, se Deus assim nos permitir. E caso os irmãos queiram continuar aqui também para tirar dúvidas a respeito do texto, se eu souber, com certeza eu vou ficar feliz em ajudar. É, eu gostaria de fazer uma última oração, Zé. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Ok. Vamos levar nossa mente a Deus, então. Pai, o nosso coração é muito fraco porque nós temos a tendência de acreditar nos homens. Fortalece o nosso coração, ó Deus. O Senhor nos deu tantos motivos para nós crermos em Ti. Não deixa com que outras coisas pareçam mais convincentes do que a Sua palavra. Porque nos últimos dias o Senhor levantará todas as Suas testemunhas contra nós, se nós não tivermos crido no Senhor. A natureza fala a seu respeito, os profetas falam a seu respeito, a nossa consciência também atesta contra nós mesmos. Nós sabemos, ó Deus, quando fazemos algumas coisas erradas, que estamos errados porque o Senhor colocou a consciência dentro de nós. Não nos deixa, ó Deus, negar esse testemunho da natureza, o testemunho dos profetas e nem o testemunho da nossa consciência. Nos ajuda, Pai, a vermos o Senhor claramente, assim como Jesus brilha nas trevas, que o Senhor brilhe nos nossos corações. Nos mostra a tua luz, ó Pai, porque só o Senhor nos dá vida. Nós queremos, ó Deus, encontrar a vida eterna nas Escrituras. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso coração e nos dá a tua paz. Porque só o Senhor tem verdadeira paz e só o Senhor tem verdadeira vida. Dá-nos vida para que vivamos de verdade, porque se da tua mão recebermos a glória, nós sabemos que nada nos tirará. Os homens podem tirar as glórias, podem nos humilhar e até nos matar, mas se nós temos o Senhor, nós não morreremos no último dia, nós seremos ressuscitados pelo teu poder para viver ao seu lado, porque cremos no teu nome. Nos ajuda a crer em Cristo, Pai, e que nada seja um empecilho. Eu te peço, cuida da vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zé, muito obrigado. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode ter certeza que você irá participar aqui muitas e muitas outras vezes, viu? Logo mais aí, a gente vai sentar e conversar. Aí você
Já vai escolher aí os próximos capítulos aí, viu, meu irmão? Vai Tá se bom. preparando, viu? Vai ter que dar uma férias pro pessoal aí também, já, né? Os coitados me aguentam demais. Vou dar férias pra eles aí. Então, nesse próximo mês aqui, aí na próxima aí serei eu, né? A multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar também. Aí depois vai vir a irmã Sandrinha, aí vai se preparando, aí depois você vai entrar em cena de novo, meu irmão. Aí já vai dar tempo do pessoal dar uma refrescada aí dessa Tá bom. barbona aí. Tá Apesar que você é torto. bênção, meu irmão. Só escuta elogio. O pessoal aí tem falado muito bem. Você explica de uma forma que fica muito fácil o entendimento, fácil mesmo, viu? Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas, meu irmão, você tem sido um instrumento usado mesmo por Deus para estar abençoando a gente, viu? Eu Denilson agradeço. pode ir. Denilson aí é testemunha. Fala aí, senhor Denilson. Eu sempre comento com o Chaves que a palavra é sempre dada de forma bem didática, a gente consegue compreender bem, é bem prazeroso aí ouvir quando você passa para a gente alguma coisa, aí fico agradecido, hein? Eu agradeço também. Eu agradeço a Deus também que tem me capacitado aí para tanto, porque não é fácil, né? Mas ele tem dado graça aí. E que bom que tem dado graça para a gente também, para entender, né? Vocês todos. E fico muito feliz, hein? Deus continue nos abençoando.